Oi, gente! O vídeo de hoje foi uma sugestão dos apoiadores do canal. E se você quer se tornar um apoiador do canal, veja o link do Apoia-se na mensagem fixada aqui. Provavelmente vai ser o primeiro comentário que vai estar e você pode ajudar a gente a selecionar a pauta dos próximos vídeos. Um abração e agora segue o vídeo. Eu sinceramente acho que tem coisas que não são de esquerda ou direita. Esses termos têm mais de 200 anos. A gente com certeza tem velhas práticas e novas práticas. E acho que uma das provocações mais fortes que eu faço é que uma renovação de rostinho não significa uma renovação de prática. E eu não sei se esse discurso está sendo usado simplesmente para falar não consigo fazer isso por culpa da velha política, porque tem como trabalhar. Mas eu tenho muito firme na minha cabeça quais são as práticas que para mim são boas e quais não são. E eu acho que o exemplo da reforma da Previdência é um deles. Eu olhei para as contas, eu ouvi o que as pessoas estão dizendo e eu acho que precisamos sim de uma reforma. Mas não é por isso que eu vou aceitar o que veio do governo. Agora é lutar por uma reforma justa. Então eu acho que essa deveria ser a posição das pessoas. Menos extremos e um pouco mais, beleza, o que é bom para as pessoas, o que é justo, o que corta privilégios, etc. Oi, gente! Esse vídeo não é só sobre a Tabata Amaral, embora seja sobre ela também, já que ela é o principal quadro, pelo menos o mais famoso, não é? O que conseguiu mais mídia recentemente, do Renova Brasil. Esse vídeo é sobre principalmente o Renova Brasil, um pouco sobre a Tabata e um pouco sobre essa ideia de ser para além da esquerda e da direita e o que é que isso significa. Então a gente tem muitos assuntos aqui no vídeo e eu vou tentar abordar, mas eu tenho que falar primeiro uma coisa sobre a Tabata, que a sua história pessoal de vida é belíssima, de onde ela veio, onde ela chegou. Ela me parece uma pessoa super bem intencionada e ela pode ser um quadro assim maravilhoso para o futuro do Brasil. Então tem muitas coisas boas envolvendo a Tabata, mas eu vou criticar algumas ideias, vocês vão ver quais são. E isso não apaga a história belíssima, não apaga a inteligência, não apaga a competência, não apaga as conquistas que ela já realizou e o bem que ela pode vir a trazer ao Brasil, mas, enfim, temos divergências aí, eu tenho que expor e explicar, mas eu queria deixar isso claro logo no início do vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. O diálogo com especialistas vai ter a grande figura, um dos maiores cartunistas do Brasil, Renato Aroeira, amanhã. Então vai ser uma grande novidade aí no canal, a presença do Renato Aroeira. Vamos lá. Falando primeiro do Renova Brasil. O que é o Renova Brasil, esse movimento, organização que busca supostamente capacitar novas lideranças políticas e que conseguiu eleger 16 deputados, 8 deles do Novo, e a Rede e o PDT da Tabata Amaral teve representante, né? E tiveram candidatos também de partidos de esquerda, como o PSOL e do PCdoB, que também participaram. Não houve nenhum candidato eleito do PT e o PSTU proibiu seus candidatos de participarem. Esse grupo ele foi fundado pelo empresário Eduardo Mufarege, eu acho que seria o nome dele. Ele é um idealizador do projeto e ele é um dos principais financiadores. O Luciano Huck, como vocês sabem, é um entusiasta do projeto. Foi cogitado até que o Luciano Huck fosse candidato à presidência no ano passado. E é o garoto propaganda do Renova Brasil e tal. E existem outros financiadores, inclusive gente ligada aos grandes bancos. Então, vocês podem imaginar que a ideologia predominante no Renova Brasil, ou que orienta o Renova Brasil, é uma ideologia predominantemente liberal, mas eles não queriam dizer que era tão orientado dessa forma, então eles abriram para o PSOL, para o PCdoB participarem, e qualquer partido poderia, teoricamente, participar, mas os resultados mostram, né, com 8 membros do Novo e muitos da Rede, que eu já falei para vocês que fora da questão ambiental, o partido da Rede tem muitas posições de centro-direita. Quer dizer, quando você soma esses, você tem realmente uma enorme maioria ali de partidos
mais à direita. O Novo é um partido que na agenda econômica ele é radicalmente, de forma extrema, ele está na direita. Não é? O PSTU proibiu, como eu falei, seus membros de participarem. Aí eu fui pesquisar e achei uma reportagem, vou colocar na descrição, que diz que um dos critérios para entrar no grupo era que o membro estivesse longe de posições extremistas e que demonstrasse ter compromisso ético e aversão à corrupção. Bem, eu vou pegar esse longe de posições extremistas e discutir aqui brevemente com vocês, e vocês vão lembrar da fala da Tabata, que tem certas coisas que não são nem de esquerda nem de direita. Longe de posições extremistas. A forma como eu leio isso daqui é longe de posições que reconhecem luta de classes, que reconhecem que não existem necessariamente políticas que são boas para todo mundo. E aí eu vou questionar algumas coisas que a Tabata falou naquele vídeo ali. Ela disse, temos que reconhecer o que é justo para todos. Numa sociedade de classes, nunca uma posição política vai assumir essa justiça para todos. A não ser talvez no jurídico, que essa igualdade jurídica, se conseguíssemos efetivar, o que a gente sabe que na vida real, quem paga melhores advogados levam a vantagem, então mesmo no âmbito jurídico isso não existe. Mas quando nós pensamos em políticas públicas, uma política pública ela é sempre uma escolha. E sempre ela vai beneficiar mais algumas classes ou frações de classes do que outras. Dá um exemplo. Se a gente resolver, como eu já defendi aqui, que nós taxássemos dividendos empresariais, os rentistas seriam prejudicados. Eles não iriam achar justo para eles essa taxação. Se nós investíssemos num sistema público de saúde para melhorar o SUS, os hospitais privados, os donos de plano de saúde, eles se sentiriam radicalmente prejudicados. Porque se o SUS melhorasse muito, a capacidade deles de ganhar dinheiro iria necessariamente reduzir. Se nós investíssemos nas universidades públicas, federais e estaduais, expandindo vagas, as universidades privadas iriam perder a quantidade de alunos, iriam perder dinheiro e seriam prejudicadas. Se nós fizéssemos uma reforma agrária, os donos de grandes latifúndios iriam se aborrecer. Eu poderia literalmente ficar dias aqui enumerando políticas que sempre prejudicam alguém. Vamos focar na educação. Se nós fortalecêssemos a educação pública, municipal e estadual no nível fundamental, ensino fundamental, nós iríamos, e expandíssemos vagas e qualificássemos e melhorássemos, nós iríamos levar à falência milhares de escolas privadas de ensino fundamental no país. Se nosso ensino fundamental público se tornasse bom o suficiente para a classe média poder tirar seus filhos de escolas particulares e colocar seus filhos no ensino público, as escolas particulares iriam falir. Isso significa que não existe essa política que beneficia todos simultaneamente e que não prejudica alguma fração de classe ou algum grupo social. Política é realizar escolhas. E a Tabata Amaral, aí vocês podem pensar, mas poxa, como é que a Tabata Amaral não sabe disso? Ela fez ciência política em uma grande universidade americana. E eu diria para vocês que provavelmente ela está influenciada, e é por isso que eu fiz tantos elogios a ela, e acredito muito que ela é um quadro bom, que pode ser maravilhoso no futuro. Ela está muito influenciada pelo meio que ela estudou. E eu vou citar aqui o economista americano Richard Wolff. Richard Wolff é um economista americano com mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisou economia a vida toda, e ele já disse em várias entrevistas que nos Estados Unidos, como economista, ele nunca teve acesso a nenhum livro da tradição crítica ao capitalismo marxista ou críticas ao capitalismo socialista de autores anarquistas. Ou seja, ele não teve acesso a nada disso. No mestrado, no doutorado, na graduação, em nenhum momento.
Isso significa que se você estuda nos Estados Unidos, nas melhores escolas, como o Richard Wolff estudou e como a Tabata Amaral estudou, você está dentro de uma redoma que críticas e que pensar em termos de luta de classes e em termos de interesses divergentes de classes sociais, essa compreensão da sociedade, essa forma de compreender a sociedade, é uma forma de compreender que simplesmente você não tem acesso, que ninguém apresenta para você. Por isso que eu não responsabilizo a Tabata. Eu acho ela uma boa pessoa. Percebe? Eu não estou falando mal dela enquanto pessoa. Eu estou criticando as posições que ela assumiu, que na minha avaliação são reflexo de uma influência do meio em que ela esteve. E o Renova Brasil apenas reforçou essas concepções. E vamos retornar agora a um critério do Renova Brasil, que é não ter posições extremistas. Bem, posição extremista, qual é a extremista ou não, isso é uma coisa puramente subjetiva. E eu dou um exemplo aqui para vocês. A posição do Partido Novo de reduzir todos os impostos, inclusive sobre os bilionários, é para mim uma posição extremista. A posição de muitas pessoas do Partido Novo que defendem praticamente a completa privatização dos serviços brasileiros e para privatizar praticamente tudo, para mim, é uma posição altamente extremista. A posição do Partido Novo, que basicamente quer realizar com o sistema de saúde um sistema de vouchers para os mais pobres e eliminar completamente a ideia de direitos sociais, é uma posição absurdamente extremista. Mas eles consideram essa posição que eu considero extremista? Não. 8 membros do Partido Novo foram eleitos, apoiados pelo Renova Brasil, ou Renova BR. E será que eles iriam considerar a minha posição, que eu defendo que de forma democrática, dentro da democracia, o Estado incentive a formação de cooperativas para que gradualmente os trabalhadores tenham controle dos meios de produção e que no futuro nós possamos superar um modelo de produção baseado na hierarquia capitalista? Eu tenho uma suspeita que eles iam achar minha posição extremista. Mas eu não acho extremista. Eu acho que é uma posição radical, no sentido próprio da palavra radical, que vai à raiz do problema. E a raiz do problema que nós temos é falta de democracia. Falta de democracia no espaço de trabalho, falta de democracia efetiva na política. Porque na política, quem domina a política partidária, em grande escala, são as grandes corporações empresariais. Eu quero um sistema em que a política seja dominada pelos interesses dos cidadãos bem informados, bem educados, com garantia de direitos fundamentais e com ampla igualdade de oportunidades e que tenham poder dentro do espaço de trabalho e que isso seja conquistado de forma pacífica e democrática e de forma gradual. Mas essa posição que visa no futuro a superação do próprio modelo econômico capitalista seria, sem sombra de dúvidas, vista como extremista pelo grupo do Renova Brasil. Percebem que esse discurso da pós-política cai por terra, assim, na primeira dificuldade, logo no iniciozinho ele é derrubado. Mas ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo de dizer que e canalizar, e esse objetivo, inclusive, é muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Por isso que eu vou lembrar que Tabata Amaral estudou nos Estados Unidos, e o exemplo americano tem tudo a ver com isso daqui. O que foi feito nos Estados Unidos? Nós temos 2 partidos políticos que defendem, quase que irrestritamente, o capitalismo. E defendem os interesses das grandes corporações. Os republicanos mais, os democratas menos. Mas ambos concordam com isso. Se você olha para Hillary Clinton e você disser que Hillary Clinton é uma pessoa de esquerda, e tem americanos que pensam isso, você realmente está confuso em relação a o que é esquerda e direita. Os termos esquerda e direita, eu reconheço que eles criam muita confusão, porque eles tentam, em apenas 2 palavrinhas, condensar questões culturais, questões econômicas, e é realmente complicado. Eu fiz já vários vídeos aqui no canal sobre isso. Mas se nós pensarmos do ponto de vista econômico, fundamentalmente na questão dos direitos,
direitos sociais, sim ou não, e nós pensarmos na questão da igualdade, basicamente a esquerda tem um projeto de aumentar a igualdade e a direita reconhece que existem desigualdades e não tem interesse em alterá-las. No máximo, minimizar os efeitos da existência da desigualdade. Se nós assumirmos um discurso mais, enfim, dos intelectuais da direita. Que é aquela ideia de crescer o bolo, Reaganomics, enfim, e aumentar simplesmente a riqueza. O que leva, inclusive, à desconsideração com questões ambientais, e aí entra em todo um outro problema que a gente teria que analisar aqui. Então, gente, é muito importante, esse vídeo vai ser só um vídeo inicial sobre esse assunto, eu vou fazer outros vídeos sobre isso, e eu queria também dizer que esse é um vídeo que vem pra gente como uma sugestão, excelente sugestão, dos nossos apoiadores do canal. Aliás, eu vou colocar isso também no início do vídeo, vocês vão ver essa menção aos apoiadores, porque foi, se eu não me engano, a Zélia, não foi? Que sugeriu inicialmente esse tema, e se ela quiser eu vou consultá-la, se ela quiser eu coloco o nome completo dela na descrição, se ela não quiser eu deixo só o primeiro nome dela, Zélia, que ela sugeriu isso no grupo dos apoiadores. E os apoiadores agora selecionam temas. Essa foi só uma primeira reflexão sobre o Renova Brasil. Ele claramente está tendo influência, ajudou a eleger 16 deputados, 16 representantes do povo. Não sei se todos são deputados, mas foram eleitos, eu acredito que sejam 16 deputados. E ele está influenciando. E ele está claramente influenciando na direção da chamada pós-política. Na direção de, não nem esquerda nem direita. Só que essa ideologia, nem esquerda nem direita, na prática, implica na manutenção de um modelo capitalista e de um modelo que reconhece a desigualdade como parte integrante da sociedade, para a qual não devem haver políticas extremistas que busquem superá-la. Só que quando nós olhamos para a política quase que necessariamente implica em escolhas que beneficiam uma parte da sociedade em detrimento de alguma fração de classe. Mesmo as políticas de educação, mesmo as políticas de saúde. Se você melhorar o sistema de saúde, você quase que reduz ao setor privado a inexistência, que foi o que aconteceu nos países desenvolvidos. Na Suécia e na Dinamarca existe setor privado, mas ele é minúsculo. Porque esses países decidiram transformar isso num direito. Mas ao transformar isso num direito, quem trabalhava nesse setor ficou desempregado, teve que procurar outra coisa para fazer. E os empresários que ganhavam dinheiro com isso, pararam de ganhar dinheiro com isso. E é assim todas as decisões da política. Por ação ou por omissão, sempre há uma política. Porque quando você não faz nada, é uma escolha não fazer. É uma escolha não fazer nada e que isso beneficia alguma parte da sociedade. Enfim, é necessário, esse conceito, inclusive, é influenciado pelo professor Jairnilson Paim, do Instituto de Saúde Coletiva. Ele é agora professor aposentado, foi meu co-orientador na primeira fase do meu doutorado. E é uma percepção de política, na minha opinião, bastante aguçada. Né? Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre o Renova Brasil, sobre a Tabata Amaral. Eu tenho muita esperança que ela seja uma voz importante, mas eu torço para poder conversar com ela e para poder tentar dissuadir ela de determinadas ideias, tentar modificar ela numa direção mais de esquerda, porque eu acho que a experiência, inclusive, vai fazer ela perceber que existem projetos antagônicos, divergentes, que têm objetivos e beneficiam classes diferentes. E não vai ser possível conciliar. E toda conciliação vai implicar em uma concessão e uma perda de elementos do seu projeto inicial. E aí você tem que saber o que é que você está disposto a perder nesse processo de negociação política. Porque às vezes você vai ter que conciliar, mas você não vai conciliar achando que está fazendo... Você tem que ter clareza que essa conciliação implica em perdas. E só tendo essa clareza, você vai poder entrar na mesa de negociação com condições e amadurecimento suficiente para poder fazer a concessão que você acredita que
pode ser feita naquele momento, para poder tentar ganhar mais à frente. Enfim, gente, era isso aí. Se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração, tchau, tchau.